Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao o seu, o nosso Dapcast de hoje. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio de Dapcast. Como falamos, no episódio anterior sobre o bullying, hoje iremos fazer uma resenha com você sobre o filme Extraordinário. Antes de tudo, a gente vai fazer uma breve sinopse do que a gente pesquisou no Google. Então, vamos lá para essa sinopse. Basicamente, o Extraordinário é uma produção norte-americana de 2017, com 103 minutos de duração, baseado em fatos reais. O filme retrata a história de Augie Pullman, um garoto que nasceu com uma síndrome rara de genética denominada Síndrome de Treat-Collins, fazendo com que passasse por 27 cirurgias plásticas. No filme, o garoto Augie, de 10 anos, enfrentará uma grande passo na sua vida. Vai frequentar pela primeira vez a escola regular, o que será um grande desafio. Lá ele irá lidar com todas as questões em sua volta. Mas então, Luiz, o que você achou desse filme? Então, não vou mentir, faz um tempinho já que eu vi o filme. E o filme, ele retrata muito sobre a realidade, o que o bullying trata e o que aquele menino passou. E vemos que o filme, ele retrata muito sobre o bullying, muito que ele sofreu. Então, é um filme muito bom para se ver, para se refletir, e é um filme assim que é bastante recomendado, para saber mesmo o que é o bullying. Então, o que eu achei? Eu vi esse filme ontem à noite e eu achei muito interessante porque realmente fala muito do bullying e como a realidade das pessoas que têm alguma doença rara, igual eu falei no episódio anterior. Exato. Que as pessoas sofrem bullying pelo que elas são, muito pelo que elas são. Ele sofre bullying porque ele tem uma cara mais diferente, cheia de cicatrizes, por causa das 27 cirurgias plásticas que ele fez. Não só plástica, para ajudar a respirar, ele enxergar, ele escutar. Então, os amigos dele, digamos assim, os colegas, eles não entendem muito bem. E eles ficam zoando pela cara dele. Ele usa até um capacete no começo do filme porque ele percebe que as crianças têm medo de ficar perto dele. Por vergonha também, Por vergonha, sim. Dessas situações. Mas por que você acha que eles cometeram esse bullying com o Augie? Então, podemos dizer, fisicamente pelo visual, Porque quando a gente vê assim, na primeira impressão, a gente vê, nossa, é diferente, Mas foi um desses motivos, por causa das cirurgias que ele fez, que fez ele sofrer o bullying, E também, que me lembre, ele também ia muito com... usava capacete de astronauta para esconder. As pessoas achavam esquisitos, Não tinham essa ideia, Na escola mesmo, no filme, os alunos falavam que se eles tocassem no Augie, eles pegariam a praga. Exato, mas ele sofreu, E contado em fatos reais, Sim. Que isso já aconteceu com uma pessoa, sim, com certeza. E por isso que o filme ele vem retratando isso, para que possa mostrar, que as pessoas elas são diferentes, seja fisicamente, emocionalmente, seja suas ações. Então as pessoas muitas vezes cometem o bullying, como a gente falou no episódio passado, sobre isso. A gente não conhece a pessoa e a gente começa a julgar. Como este menino, ele sofreu, Sim, muito. E junto ele sofrendo, a família também sofria bastante. Exato. Porque eles não conseguiam ajudar o menino. Ele estava lá chorando e eles não sabiam, porque o menino não falava. Mesmo no primeiro dia de aula, quando os meninos começaram a brincar com ele se isolou na própria casa. Ele colocou o capacete de astronauta e ficou lá. Porque ele estava com vergonha, Ele estava com vergonha. Ele não queria contar pra mãe. Mãe, eu sofri bullying no primeiro dia de aula pelo meu rosto. Eles também fizeram zoações com uma trancinha, porque ele era muito fã de Star Wars. E no fã de Star Wars tem um personagem que ele usa uma trancinha bem aqui no cabelo. E quando eles zoaram ele foi lá e cortou a trancinha. Exato, Vemos que as pessoas elas fazem, essa relação. Eles fazem bullying muito pela aparência. Exato. Eles acham, se a pessoa é bonita, não vou zoar ela.
né? Se a pessoa é inteligente, não Sim. vou zoar, mas aquela pessoa que tira nota péssima, é ruim Exato. nos estudos, a gente, né? As pessoas A vão gente, tem que zoar. a gente tem que buscar ajudar, não a ficar zoando. Exato, né? E este filme, se a gente for parar a pensar, ela retrata muito bullying e muitas pessoas que vê esse filme ficam pensando, será que será que as pessoas já fizeram isso comigo? Será que isso já aconteceu comigo? Exatamente. Né? E se a gente for levar no pensamento profundo, né? O capacete, o capacete que ele colocava servia para ele? Para esconder aquilo que ele tinha medo das pessoas falarem, né? No primeiro momento as pessoas achavam incrível isso, aquilo, mas quando ele mostrou realmente que ele era, como era a face dele, as pessoas começaram a criticar. A se distanciar até. Exato. E tem isso, né? Acontece muito nos dias atuais. E sabe como como ele agiu através dessa situação? Ele tentou se isolar o máximo possível. Mesmo as pessoas zoando, ele tentava não ligar. Igual você falou, ele tentou fingir que não era com ele, mas ele não conseguia, porque ele sabia que era com ele. Por causa do rosto dele. Muitos alunos lá zoavam, se a gente relar nele, ele vai pegar praga. E ele ficava muito magoado, ninguém queria comer com ele não tinha amigos. Até que chegou um menino chamado Jack Will, que tentou fazer amizade com ele, mas no começo ele só queria fazer amizade dele por causa do Sr. Busanfa, que é o nome mais engraçado que tinha no filme, que era o diretor. Mas depois ele percebeu que o Og era muito legal. E ele começou a gostar do menino, ficar mais com ele, almoçando junto com ele e deixando os amigos dele que faziam bullying com o Og longe. Exato. E como você mesmo disse, ele via as pessoas caçoando, ele preferia se esconder. Sim, né? Ele colocava aquele capacete também. Exato. E o que a gente vê hoje, né? O bullying, ele retrata muito, ele leva muita violência. Sim. Ele preferiu se esconder, não, vamos dizer, um tá me irritando, eu vou lá e faço o que eu quiser. Não, ele quis se esconder para não agredir alguém, para não... Porque ele já estava sendo agredido, Exatamente. Ele não queria aquilo para aquela pessoa. Estava sendo agredido psicologicamente. Exato. E ele não queria agredir aquela pessoa, mas ele era agredido com palavras, né? Porque tem uma fala que fala, a palavra dói mais do que um tapa no rosto, realmente. Né? Porque a palavra, ela vai no nosso emocional, né? Fisicamente, né? Se agride uma pessoa fisicamente, a dor vai passar. Né? Mas com a palavra, a dor não vai passar. Não vai passar, porque... Vai ficar na mente, vai ficar no coração. Exato. E né, as palavras, elas têm, sim, vamos dizer, um poder, né? Sim. Emocional. Tem um poder emocional, tanto no lado bom quanto no lado ruim. Exato. E como você agiria se você sofresse bullying dessa forma, igual ele sofreu? Então, se fosse no meu caso, se eu tivesse, né, se eu fosse ele, é claro, eu não agiria com agressão, porque a agressão gera outra agressão, né? Mas o que eu ia fazer? Eu ia tomar as devidas decisões. Tá na escola? Eu vou falar com a direção, vou falar com os diretores, né, para que possa tomar algo mais relevante, sem agressão. Se fosse na rua, o que eu ia fazer? Eu ia ignorar. Né? Porque eu sou uma pessoa que não tem uma paciência, tenho. Mas, né, uma hora a gente, como diz, a gente não aguenta, né? Mas a gente tem que fazer o possível para não agredir, seja fisicamente ou com palavras, né? Realmente. Igualmente na rua, se eu tivesse na rua, né, ali, é claro, se alguém visse falar isso, aquilo, eu ia ter paciência e não ia para a agressão. Sim. Eu acho que eu tentaria me isolar. Ana Luísa, eu acho que eu faria a mesma coisa que o Og, por conta de alguns problemas que eu tenho, então eu acho que eu acabaria me isolando, mas eu tentaria procurar ajuda. Não só com meus pais, com a diretoria da escola. Se fosse na rua, eu tentaria... Se eu tivesse algum fone, eu colocaria e aumentaria no máximo e tentava não ligar o que ela tá falando. Exato. Porque a aparência é minha, a minha opinião, o que eu sou, não importa os outros. Exato. Eu cuido da minha própria vida, ninguém tem que cuidar da minha própria vida. Exato. Que lição, né, ensinamentos, Sim. Pode levar, né, esse filme para a vida. E se a gente presenciasse um bullying tipo do Og, o que você faria?
Nossa, eu ia ficar, desculpa a palavra, mas pistola. Ia ficar, nossa. Porque Ficar bravo. porque assim, com a gente já é ruim, né? Imagina com alguém que a gente gosta, sabe? Então, se eu presenciasse, eu, né, ia ficar com raiva sim, não ia agredir, mas ia tentar de alguma forma fazer que aquela pessoa parasse com aquilo que ela está fazendo. Sim, eu também faria isso. Eu Né? brigaria com a pessoa. Não fisicamente, mas. Ah, não faça isso, você não sabe o que essa pessoa sente. É claro, no primeiro momento a gente não vai pensar isso, a gente vai querer. A gente vai querer participar da briga. Exato. Né? Mas o ensinamento que esse filme nos leva a pensar é que o bullying, ele é retratado Sim. em todos os lugares, né? Não tem como fugir desse bullying. Muitas Exato. pessoas sofrem por relação, pelo que elas têm, mesmo pela classe social. Muitas pessoas sofrem por causa da aparência. Você não acha uma pessoa bonita, vou zoar essa pessoa. Exato. Mas ele tem muito a nos ensinar, porque ele nos ensina a superar. Sim. Como ele, né, superou, muitos conseguem superar, é claro, né? Fica aquilo ainda não emocional. Mas aprender a superar. Porque como é um filme fatos reais, Sim. ele tem algo a nos ensinar, né? Realmente. Tem algo a nos falar. Então, este filme, ele nos dá essa consciência que o bullying, ele sim prejudica. Não só o bullying, como outros temas, mas o bullying, né, ele sim prejudica. Ele pode fazer uma pessoa muito mal, né, seja fisicamente, emocionalmente. Isso, né, pode fazer que a pessoa até vá para situações mais perigosas. Sim, como suicídio, Exato. depressão, para depressão mais severa. Exato. Esse filme também não fala só sobre o menininho Aug, ele também fala da irmã dele, a Via. Não é um caso de bullying, mas por conta que a avó dela morreu, muitas pessoas se distanciaram dela. Ela se sentiu um pouco mais sozinha. Ela não se sentia acolhida. Seus pais prestavam mais atenção no irmãozinho dela do que nela, então ela se sentia isolada. E é um caso de isolamento muito interessante, porque é interessante para falar sobre a Via também. Porque a Via é o irmãozinho do Aug. E quando a avó dela morreu, que era mais... A avó dela era tudo que ela tinha. Mesmo que ela tenha família, só que a família dela presta mais atenção no irmãozinho dela do que nela. Então ela se sentia um pouco isolada. É um caso de isolamento, não um caso de bullying. Mesmo a gente está falando do assunto bullying, é um caso bem complexo de se falar também. O isolamento de umas pessoas que sofrem. A pessoa se sente sozinha, ela não tem ninguém. Até ela encontrar o namorado dela. Exato. Que foi uma coisa muito interessante. Que ela tava vendo um papel de teatro, aí o menino falou: você também é filha única? Ela meio que escondeu que ela tinha um irmãozinho, mas depois ela falou. Ela não tem vergonha do seu irmãozinho Aug. Ela ama muito seu irmãozinho Aug. Mas ela, no primeiro momento ela se isolava. Ela queria ficar sozinha, não ficar sozinha, todo mundo deixava ela sozinha. A amiga dela trocou ela para um bando de, digamos, patricinhas. Então ela ficou isolada mesmo. E é muito interessante a gente falar desse filme, porque pra ver que nem todo mundo tá sozinho. Exato. E este filme, ele não só retrata o bullying, Sim, mas retrata a solidão, a tristeza, né? E o bullying, ele não só afeta aquela pessoa que está sofrendo, mas quem está no redor daquela pessoa, né? Quem está ali, vemos, como a Ana falou, da irmã, né, dele, ficar só. Muitas vezes isso acontece, né? Às vezes os pais, eles dão atenção mais, né, para um filho do que para outro. Ou pra mais coisas e exato. deixa o filho de lado. Exato. A família, né? Eu acho que a coisa mais importante é a família. Exato. Mas muitas vezes acontece isso, né? De ter mais atenção que o outro, né? Mas como diz nos filmes, né? No final dá tudo bem. Né? E agora, Luiz, quero saber que recado você vai deixar pro nosso público. Então, gente, como a gente está abordando o bullying, eu queria pedir para vocês, né? Primeiramente, se você sofre com o bullying, se você já sofreu ou se você está tendo, vamos dizer, ataques, vamos dizer assim, com palavras, tenha calma, tenha paciência. Você não está sozinho. Exato. É fácil aguentar? Não é fácil. Porque a gente é como uma bomba, prestes a explodir, né? Qualquer momento, qualquer hora, né? Mas eu peço a você que tenha paciência,
Porque a vida, ela não é um mar de rosas, né? A gente sabe disso. A gente é tipo aquele personagem do Incrível Mundo de Gumball, que é uma bomba. Exato. E a gente precisa ter a consciência e pensar, né? Sim. E também, né, se a gente só ter a paciência, ter a calma, né? Que no final vai dar tudo certo. Exatamente. Né? Claro, né? Você não é obrigado a ficar aguentando. Se você está sofrendo, converse, peça ajuda. Porque Sim. a ajuda é muito necessária, né? Em muitos momentos, né? Da nossa vida. Como meu amigo já falou, que eu tava pensando em falar, eu vou indicar esse filme pra vocês assistirem. E eu quero que vocês também curtam o nosso podcast, compartilhem com toda a sua família e publiquem nas redes sociais pra gente ficar famosinho. E também comentem o que você achou pra de gente poder interessante. engajar esses vídeos e para muito mais pessoas, não só o público da escola. Exato, porque o podcast não é só pra escola, Sim. é pra todos, né? Esse foi o nosso podcast de hoje, então, né? Foi um tema muito interessante que a gente abordou. E temos novidades por aí. Realmente. Temos novidades. Fiquem esperando que no nosso Instagram vai ter muitas novidades agora. Vai. Então, esse foi o nosso Dapcast.